Boa noite. Uma manifestação de motoristas que transportam trabalhadores do polo industrial de Manaus pedindo segurança também ganhou o apoio do Sindicato dos Rodoviários do Amazonas na manhã de hoje. Centenas de ônibus do transporte coletivo ficaram parados e os usuários foram prejudicados. Em reunião com o governador Davi Almeida, representantes das categorias defenderam a criação de uma delegacia voltada para roubos a ônibus. Filas de ônibus se formaram e o trânsito foi afetado durante a manifestação realizada na manhã desta quarta-feira. Representantes dos sindicatos dos rodoviários e transporte especial estavam juntos no ato para cobrar providências das autoridades de segurança pública contra os constantes assaltos a coletivos e micro-ônibus em Manaus. Tem que ser criada imediatamente uma delegacia especializada de combate a roubos de coletivo do transporte especial, de carga e coletivo. Nessa terça-feira, um motorista de ônibus que transportava funcionários do Distrito Industrial foi baleado ao reagir ao assalto na zona leste da cidade. Mas esse seria apenas mais um caso vitimando trabalhadores para motivar o protesto. Os usuários foram pegos de surpresa com a paralisação esta manhã de boa parte da frota do transporte coletivo na capital. Os ônibus foram retidos principalmente em ruas que dão acesso ao centro da capital. Muitos passageiros resolveram descer dos coletivos e seguir a pé. Quem ficou dentro dos ônibus teve que enfrentar a demora. 1h e 25 minutos. Complicado. A gente entende a reivindicação deles, né? De certa forma, a reivindicação deles é pra gente também. Só que eu achei muito tempo de paralisação, pelo que eles estão reivindicando. O ato, com a participação das duas categorias de transportes, foi encerrado por volta das 10h30 da manhã, quando os ônibus do transporte público voltaram a circular. Em seguida, os presidentes do Sindicato dos Rodoviários e Sindicato do Transporte Especial tiveram uma reunião com o governador em exercício, Davi Almeida. Nós precisamos de uma solução de uma vez por todas, para que não se fale mais em assalto a ônibus, né? Não se pode reduzir, tem que se acabar isso aí. O governador se comprometeu a avaliar as reivindicações das categorias. A reivindicação é justa, vai ser analisada e dentro de uma expectativa positiva que possamos implementar. Vou receber novamente os representantes na próxima semana para termos uma reunião final para o encaminhamento das propostas que foram apresentadas. Um homem foi preso enquanto negociava drogas no estacionamento de um supermercado na zona norte de Manaus. Na delegacia, a polícia descobriu que o suspeito é ex-cabo do Exército e teria sido expulso de lá há 2 anos por suspeita de venda de drogas dentro do quartel. A polícia encontrou maconha do tipo skunk, cocaína em pó e porções de drogas sintéticas dentro deste carro modelo Gol de cor prata, que também foi apreendido. Tiago Aparício de Lima Oliveira, de 24 anos, foi preso suspeito de comercializar drogas. Após denúncia anônima, a polícia encontrou Tiago no estacionamento de um supermercado localizado na zona norte de Manaus. A gente destacou uma equipe que foi ao local, fez campana no local, aguardou durante algumas horas, inclusive. Feita a abordagem, a gente já encontrou com o Tiago algumas porções menores de droga, né? Na casa de Tiago, a polícia apreendeu mais drogas, além de cilindros de lança-perfume e uma narguilé. Mandar a droga para a perícia, né? Tem a questão da droga sintética que possivelmente a gente vai ter que precisar do auxílio da Polícia Federal e ele vai responder por tráfico de drogas e vai ser submetido à audiência de custódia. Após a prisão, a polícia identificou que Tiago é ex-cabo do Exército e teria sido expulso de lá há 2 anos. Um dos motivos foi por comercializar drogas dentro do quartel. Uma ala de cirurgia do Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte foi inaugurada na manhã de hoje e deve atender 2.340 pacientes nos próximos 3 meses. E durante a inauguração, o governador interino do Amazonas, Davi Almeida, revelou que ele e outros integrantes da sua equipe estão sofrendo ameaças.
Durante a inauguração da ala de cirurgia, o governador Davi Almeida fez um pronunciamento revelando que ele e alguns integrantes de sua equipe estavam sofrendo ameaças e que essa mesma pessoa ou grupo tentava extorquir o governador interino. Davi Almeida disse que durante esses 3 meses de mandato, repactuou contratos antigos e encontrou algumas irregularidades. Por isso estava sendo ameaçado. O governador não revelou de onde partiram as ameaças, mas afirmou que vai levar a denúncia ao Ministério Público. Vocês não têm ideia do que nós temos sofrido para fazer gestão pública, a boa aplicação dos recursos públicos, a otimização. Eu briguei com pouca gente. É preciso ter coragem para dizer o que eu estou falando. Eu tentei ser extorquido, porque me recusei a ceder a pressões, me recusei a continuar pagando contratos. E eu vou ainda hoje fazer essas denúncias no Ministério Público, na delegacia. Aqueles que quiserem se defender terão a oportunidade. Portanto, eu quero dizer ao povo do Amazonas que nós estamos trabalhando para o bem da sociedade, para o bem da população. Eu não quero briga com ninguém, a minha briga é contra os problemas. O governador interino deu continuidade à solenidade de inauguração da ala de cirurgia do Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte, onde serão realizadas 2.340 cirurgias eletivas nos próximos 3 meses. A meta é realizar por mês 780 procedimentos cirúrgicos. Nós estamos utilizando aproximadamente 10% da estrutura do hospital. Com essa parceria, com esses ajustes que nós fizemos, nós vamos colocar à disposição da população de Manaus aquilo que há de mais moderno com relação à questão hospitalar. Este hospital conta com 20 leitos de UTI, 11 salas cirúrgicas e 120 leitos normais. A ala inaugurada na manhã de hoje já está pronta para receber pacientes. E o deputado federal Sabino Castelo Branco segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A equipe médica realizou diversos exames clínicos no parlamentar que apontaram melhoras significativas no estado de saúde dele. Constataram também que os órgãos estão em pleno funcionamento e que não há mais nenhum sangramento no cérebro e que foi, inclusive, retirado o catéter que drenava o sangue da hemorragia no crânio do deputado. De acordo com os médicos, se a evolução do quadro do deputado Sabino Castelo Branco continuar nesse ritmo, em breve ele poderá ser retirada a sua intubação. A lei sancionada pelo governo federal, que promete acabar com a guerra fiscal em 15 anos, mas que prejudica a Zona Franca de Manaus, deve ser alvo de uma ação no STF. A alegação é que a nova lei seria inconstitucional. O assunto chegou a ser repercutido na manhã desta quarta-feira no plenário da Assembleia Legislativa do Estado. Sancionada na semana passada pelo presidente Michel Temer, a lei que ameaça a Zona Franca de Manaus levou o Poder Legislativo Estadual e o Poder Legislativo Municipal a proporem uma ação direta de inconstitucionalidade contra a nova legislação e que seria ingressada no Supremo Tribunal Federal, STF, em Brasília. O objetivo é tentar barrar os efeitos da lei que retira a exclusividade do Amazonas em conceder benefício fiscal sem consulta aos demais estados pelos próximos 15 anos. Que acreditamos que isso é uma ofensa direta ao regime democrático de direito. A Constituição é a lei maior de um país. Não pode a União ser a autora de um ataque perverso a esse modelo econômico. Então, a Câmara soma esforços. Segundo o presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Abdallah Frache, ainda é necessário analisar alguns pontos. E após essa reunião, quando se dará a decisão operacional de como essa lei irá funcionar, é que nós vamos tomar a nossa iniciativa. Portanto, provavelmente a entrada com essa medida, com essa DIN, será feita na segunda-feira ou terça. O deputado Serafim Corrêa acha difícil que se possa reverter a lei e defende alternativas para atrair novos investimentos. Mas aí é 1 contra 26, não tem como ganhar. Na minha leitura, dificilmente teremos êxito. Por quê? Porque quem mandou fazer o acordo foi o Supremo. Como é que o Supremo agora vai dizer que é inconstitucional aquilo que ele mandou fazer? Não creio.
Agora, acho que esse é o momento de nós refletirmos que só incentivos fiscais não vão atrair investimentos. Nós temos que resolver o problema da energia, da internet, da infraestrutura, da BR-319, das comunicações como um todo, de linhas regulares de navios, de atrair outros investimentos vendendo, entre aspas, o produto Zona Franca de Manaus. Um incêndio mobilizou os moradores do município de Alvarães. É que lá no município não existe corpo de bombeiros. O incêndio teria sido provocado por um circuito na parte elétrica combinado com o ar seco e a baixa umidade. O fogo atingiu 2 casas de madeira que ficam no bairro Santa Luzia, no município de Alvarães. A cidade não possui posto do Corpo de Bombeiros e o trabalho de combate ao incêndio foi feito pelos próprios moradores. Nas imagens dá para ver a dificuldade que a população teve para controlar o fogo. Mas o que chama a atenção também é a mobilização dos vizinhos para ajudar. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Prefeitura de Alvarães anunciou que vai dar assistência às famílias afetadas. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 27 e 35 graus. Em Amatural, o tempo fica encoberto com chuva fraca, mínima de 26 e a máxima de 30 graus. No município de Capiranga, o tempo fica ensolarado, mínima de 25 e a máxima 36 graus. E em Envira, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. O rebanho de bovinos e bubalinos do Amazonas está desde 2004 sem nenhum registro de febre aftosa. Agora o estado quer o reconhecimento oficial de estar 100% livre da doença. O diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, participou da reunião com representantes de órgãos locais envolvidos no Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa no Amazonas. O encontro foi para traçar estratégias e dando o panorama nacional e internacional. O objetivo é o reconhecimento do Estado como livre de febre aftosa. Avançou bastante, todo o trabalho do governo do Estado foi de exatamente atender às inconformidades apresentadas através do relatório da auditoria que foi realizado. A auditoria, nós melhoramos muito no atendimento a essas inconformidades e agora o Ministério da Agricultura ele veio para dialogar com o governador para que nós possamos estabelecer a governança necessária e a resolução dessas inconformidades, que são poucas e que são perfeitamente resolvíveis, né? Nós entendemos que o Amazonas está pronto já para entrar em zona livre com vacinação e termos aí, evidentemente, todo o setor da pecuária, principalmente, contribuindo com a economia no interior do estado. O Amazonas possui mais de 1 milhão de bovinos e aproximadamente 75 mil bubalinos. Atualmente, são mais de 12 mil produtores no estado. Um estudo da Embrapa aqui no Amazonas conseguiu enriquecer nutricionalmente o nosso tambaqui com ômega 3, uma substância que beneficia o organismo humano. O diferencial é que a gordura utilizada no experimento pode ser extraída de uma planta nativa aqui da Amazônia. Uma das espécies mais saborosas da região amazônica, o tambaqui é um exemplo de peixe que produz pouca quantidade de ácidos graxos como o ômega 3. Essas gorduras que não são produzidas pelo organismo são essenciais para o nosso corpo. O objetivo principal é melhorar o organismo como um todo. Sem eles a gente não consegue exercer diversas funções. Um estudo desenvolvido na empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, conseguiu enriquecer o peixe com ômega 3 a partir de uma planta nativa da Amazônia e cultivada comercialmente em regiões do Peru. O pesquisador em nutrição de peixes explica que tambaquis, em fase inicial de crescimento, foram alimentados com rações preparadas com extratos de partes da planta rica em óleos. Na literatura a gente encontra que peixes que têm mais ômega 3, ômega 6, ômega 9, são os ácidos graxos do bem,
né, que estão vinculados à saúde, né, à saúde humana, e eles são mais encontrados em animais, em peixes de água fria e peixes marinhos. Então os peixes tropicais de água quente, né, isso inclui o tambaqui, eles têm quantidades pequenas desses ácidos graxos do bem. Esse é o intuito da nossa pesquisa, tentar trabalhar com peixes que sejam melhores para consumo humano. O tambaqui é a principal espécie de peixe nativa da região, reproduzida e criada por piscicultores em âmbito nacional. Neste caso, seria possível agregar valor nutricional ao peixe e reduzir custos, mas com um tipo de ração que leve ingredientes não convencionais. Uma das nossas preocupações aqui dentro da empresa é também produzir rações que estejam não só mais baratas, mas também com qualidade. E aí essa pesquisa ela se enquadra porque nós também trabalhamos com o resíduo, que seria a torta de extração do óleo da Satia Inti. O óleo seria o produto principal e aquele resíduo que teoricamente seria descartado, nós utilizamos na nutrição do tambaqui no intuito de também fazer com que esse resíduo não seja descartado e sim aproveitado na alimentação de uma espécie importante. Essa é apenas uma das pesquisas da Embrapa no Amazonas com a finalidade de elaborar rações para espécies de peixes de água doce. Com o resultado da pesquisa praticamente inédita com a planta e peixe da Amazônia, a primeira etapa do estudo foi concluída, mas o objetivo também é conduzir futuros experimentos com peixes maiores para comparar os resultados. Um estudo especificamente sobre a planta com potencial de produção no Brasil já está sendo realizado na capital amazonense. O que a Embrapa faz é ver nas condições aqui da Amazônia ou de Manaus, como que ela se comporta no campo, ou seja, qual o melhor espaçamento, qual a melhor época de colheita, qual a melhor época de produção e depois verificar o rendimento de produção de frutos, produção de sementes e o teor desses óleos na semente. A seleção brasileira de vôlei derrotou os Estados Unidos por 3-2 no jogo amistoso que aconteceu na Arena Poliesportiva do Amazonas. Mais de 10 mil torcedores apaixonados acompanharam a partida. Em quadra, Brasil e Estados Unidos, duas das maiores potências do vôlei mundial. Um duelo que nos últimos anos tem atraído olhares de torcedores Brasil afora. Gente apaixonada por vôlei, como esta estudante, que fica dividida quando assiste esse duelo. Quando tem jogo para os Estados Unidos, eu fico assim em cima do muro, meu Deus, e agora? Mas eu tenho que torcer, mas o coração é brasileiro. 10 mil torcedores compareceram ao ginásio poliesportivo do Amazonas. E no meio a esse mar de torcedores apaixonados pelo vôlei brasileiro, tem um torcedor que aprendeu a gostar da seleção brasileira há poucos dias, quando viu o desempenho dos jogadores pela TV. Os avós fizeram questão de trazê-lo à quadra para assistir o Brasil de perto. Mas a gente vai ver o Brasil de verdade. Tá todo animado. Brasil, Brasil. Os mais de 10 mil torcedores transmitiram carinho e muito, mas muito calor humano aos jogadores. Dentro de quadra, a seleção retribuía com pontos e defesas. Lucarelli mostrou experiência em momentos cruciais da partida. A seleção brasileira mostrava eficiência nos bloqueios e também nos ataques. Os ataques indefensáveis de Renan fizeram a seleção brasileira abrir vantagem, o suficiente para fechar o primeiro set. No segundo set, o Brasil sentiu um pouco e abriu margem para os Estados Unidos empatar a partida. No terceiro set, o Brasil voltou a impor ritmo de jogo. O time brasileiro passou a trabalhar as jogadas ensaiadas, com destaque para a boa atuação do central Isaac. Já no quarto set, o Brasil mais uma vez relaxou e aí foi a vez dos Estados Unidos pintar e bordar.
Com uma grande vantagem no quarto set, os americanos conseguiram empatar mais uma vez o jogo e levaram a partida para o tie-break. No quinto e último set decisivo, eis que surge mais uma vez a força do oposto Renan, que não se intimidou diante dos Estados Unidos. Uma atuação maiúscula no tie-break. Foi uma partida muito bonita, a torcida fez um grande show hoje. Muito obrigado a todo mundo de Manaus aí pelo espetáculo à parte que vocês fizeram. Isso é importante, que a gente passe por um jogo desse bem pesado e cria mais experiência para os mais novos que estão chegando agora. O que a gente pede para a garotada, porque o time vem sendo trocado constantemente, e isso é muito importante, porque a gente não pode depender de 6, 7 jogadores, e hoje nós mostramos que vários jogadores estão em condições de jogar. A seleção brasileira, renovada e de caras novas, tem mostrado o peso da camisa amarelinha. E esse novo ciclo olímpico já deixou um recado: o Brasil continua sendo a maior potência do vôlei mundial. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o horário eleitoral. Em seguida tem o Jornal da Band, com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Para você, uma boa noite e até amanhã.